Viva! Eu sou a Sofia Morgado e bem-vinda a mais um episódio do Desafio para a Gestão da Ansiedade. Lembro que estaremos por aqui todos os dias do mês de maio com vídeos em estreia, ou seja, estarei aqui ao mesmo tempo que a estreia do vídeo no chat, disponível para interagir convosco. E ao longo de todo o mês estaremos aqui com temas diários, com desafios, com propostas para ajudá-lo a gerir melhor, de uma forma mais eficaz, a sua ansiedade. Então, ontem o tema foi a linguagem da ansiedade. Reparou neste dia que passou na quantidade de vezes que usa esta expressão, quanto mais não seja na sua conversa interior, mas também na conversa com os outros? O tenho de, o devo, o devia. Reparou na quantidade, porque nós usamos mesmo muito estas expressões, usamos-las demasiado para o nosso bem-estar. Então, antes de avançarmos para o tema de hoje, lembrando que pode deixar os seus comentários aqui na sala de chat, também depois da estreia do vídeo ter terminado, pode deixar nos comentários para continuarmos a interagir. Eu gostaria de trazer aqui duas questões colocadas pelo subscritor O Último Nome. Lembrei-me de perguntar sobre não fazer planos rígidos na vida para combater a ansiedade. Faz sentido ou é ignorarmos os nossos problemas? Quando nós fazemos planos rígidos, de alguma forma, é provável que nós estejamos a tentar controlar a situação. E lembrando que a ansiedade é, de alguma forma, um sentimento de falta de controle, não é? Porque na ansiedade é esta a questão central, é a do controle. Nós estamos a sentir que há alguma coisa que nos está a fugir do controle e isso gera ansiedade, porque nós sentimos necessidade de controlar tudo. Então, controlar, planear, preparar as coisas que nós queremos fazer acontecer, que nós queremos que aconteçam de determinada forma, mas com o jogo de cintura é muito importante para o nosso bem-estar antes de mais, porque nós precisamos de flexibilidade, porque nós não controlamos todas as circunstâncias na vida. Mesmo um cientista a fazer uma pesquisa em laboratório tenta controlar o máximo número de variáveis, mas há sempre aquelas que não consegue controlar e prevê a possibilidade de estarem lá variáveis que não consegue controlar. A outra questão é, há diferença entre saber aquilo que gostaríamos de ter, fazer, ter, ser e aceitar que não vamos ter o que quisemos, pois nem sempre temos o que queremos, não é? É importante nós sabermos aquilo que queremos para fazermos aquilo que está ao nosso alcance para o tornar realidade. No entanto, nem sempre temos ou podemos obter aquilo que queremos, mas também porque muitas vezes nós estamos meio equivocados quanto àquilo que queremos. Não é que não saibamos aquilo que queremos ter, ser, fazer, mas por vezes estamos a identificar não da forma mais objetiva, mais adequada. Vamos imaginar que gosta muito de alguém com quem quer estar numa relação, mas que esta pessoa não está na mesma página e, na verdade, não quer, não é aquilo que quer para ela. E está tudo bem, ou não, para si, porque de facto pode sentir a dor, pode sentir a perda de alguma forma, pode sentir a frustração, porque queria mesmo estar com aquela pessoa. Agora, há aqui duas questões a ter em consideração. Uma delas é, ok, não posso fazer nada quanto a isso, é a outra pessoa e a outra pessoa também tem sentimentos, também tem vontades, desejos e podem não ser os mesmos que os meus, então está tudo bem, é importante aceitar e respeitar as decisões dos outros, os gostos dos outros e que nós nem sempre estamos na mesma página, eu diria que na maior parte das vezes não estamos, embora às vezes pareça porque estamos ali muito próximos e temos desejos semelhantes, mas somos todos pessoas diferentes, então temos sempre vontades, necessidades, desejos diferentes, são diferentes. Há algo que eu possa fazer quanto a isto, sim ou não? Porque se não posso fazer nada quanto a isto, então vale a pena continuar a preocupar-me com isto? Não, então seguindo o caminho. Sim, eu posso permitir-me sofrer, eu tenho todo o direito a sofrer, a fazer aquele luto, se for necessário, não é? O luto da relação, o luto de ter aquela pessoa na minha vida, porque já não a tenho. E é importante também esta etapa. E é importante depois chegar a um momento em que seguimos caminho. Há aqui um outro fator que é igualmente importante. É que, repare bem, se quer estar com aquela pessoa e sem querer alargar muito o debate por aqui, mas só como proposta de reflexão, quer mesmo e tem mesmo de estar com aquela pessoa na sua vida ou, na verdade,
é mais do que isso. E aquilo que aquela pessoa lhe trazia, aquilo que lhe proporcionava o bem-estar, está só associado a essa pessoa ou está associado à forma que aquela pessoa tinha de estar consigo, de falar consigo, de o tratar? A forma como é a sua pessoa quando está ou quando estava com aquela pessoa. Carlos Almaral Dias, ele é um psicanalista português e ele diz uma coisa que eu considero muito interessante, que é, na verdade, quando nós, algo do género, quando nós gostamos de alguém, nós gostamos de nós mesmos, da pessoa que nós somos quando estamos com essa pessoa, mais do que gostar daquela pessoa com quem estamos. E é um tema interessante para refletirmos um pouco. Então, não quer dizer que seja assim para toda a gente, não quer dizer que seja sempre assim, é apenas uma proposta de reflexão e levando para outras questões, não apenas para relacionamentos, não é? Não sei se terá sido o melhor exemplo, porque acaba por desviar muito a nossa atenção da questão aqui fulcral. Então, imagine que quando se quer muito tirar aquele curso, mas não conseguiu uma média para entrar, não conseguiu, sei lá, terminar o curso por qualquer motivo, chegou lá e sentiu-se muito mal com aquelas coisas que estava a aprender e percebeu, não, isto não é para mim, eu não quero isto, não é? Isto confronta-me com coisas que me trazem desconforto e mal-estar, mas queria mesmo tirar aquele curso. Repare porque é que queria tirar aquele curso se há ali algumas questões pelo meio que lhe trazem desconforto e, na verdade, não tem a ver com a pessoa que você é. Então, será que era por si? Será que era um desejo seu? Será que era que aquilo que pretendia com aquele curso apenas obtém com aquele curso? Ou pode obtê-lo de outra forma? Porque muitas vezes é isto, quando eu falava em equívocos em relação aos nossos desejos ou a pouca objetividade, era neste sentido, é que nem sempre temos muita clareza sobre o que é exatamente aquilo que nós desejamos. Mais do que ter a casa, ou o carro, ou aquela pessoa, ou aquele emprego, aquele curso, ou viver naquela casa, é o quê? Então repare quais são exatamente os detalhes, tal como quando falamos lá a mensagem que as emoções nos transmitem, e quando falei da alegria ou da felicidade, o que é que a alegria nos pede para ver? É quais são as características, mais do que aquele lugar onde estamos, mais do que aquela pessoa com quem estamos, é o que é exatamente ali de que nos está a trazer o bem-estar. É o facto de nós podermos partilhar com alguém as nossas experiências, é o facto de nós estarmos ali, nos permitirmos estar sem nada precisarmos de fazer, sem termos hora. É o que exatamente? São características mais pequenas, mais do que a pessoa, o lugar ou aquela coisa que nós temos naquele momento. Não quer dizer que não seja bom estar com aquela pessoa ou bom estar naquele lugar. Agora, repare no porquê, quais são as características que dão aqui cor, sabor a toda a experiência, não é? Então, são estas questões, estes pequenos detalhes. Não sei se eu respondi à pergunta de alguma forma, mas na verdade aqui o importante é ter jogo de cintura, flexibilidade, para não ter que ser exatamente daquela forma, porque se calhar podemos obter aquilo que iríamos obter ali, naquelas circunstâncias, naquele lugar, num outro lugar, de outra forma, de outra maneira, e até pode resultar ainda melhor. Hoje, o tema... Qual é o tema de hoje? Hoje o tema são as histórias. É a história, a nossa história. Mas mais do que a história de vida, embora também passe por aí, é a história que nós contamos. A história que nós contamos aos outros, mas antes de mais, porque antes de contarmos uma história aos outros, nós precisamos de a ter na nossa mente. Então, qual é a história que nós contamos na nossa conversa interior? E imagine que quando está a pensar, eu vou conseguir isto, está a contar-se uma história a si mesmo, não é? Que tem as capacidades, que tem o conhecimento, que se preparou para isto, então vai conseguir isto, porque merece isto. Ou pode a história ser bem diferente, a história que conta a si mesmo na sua mente. E pode dizer-lhe algo como: isto não vai correr bem, eu já sei como é que tem corrido noutras situações. Eu já sei que eu costumo responder de determinada forma, porque é que agora haveria de ser diferente? Então esta é uma história que está a contar a si mesmo. E repare, qual é o resultado destas histórias? Porque ao pensar numa ou ao pensar na outra, o resultado vai ser bem diferente, a forma como se vai sentir vai ser bem diferente. Então,
Reparem qual é a história que está a contar na sua mente e se precisa de contar essa história. Se precisa de se agarrar ali aos factos, já falei isto num outro episódio deste desafio, se precisa de se agarrar ali aos factos e tem que contar a verdade, não quer dizer que seja uma inverdade de alguma forma, mas algo diferente da sua verdade. Aquela verdade que se tem contado a si mesmo que é uma verdade, e aqui, quando falo nesta verdade, estou a falar de crenças, porque são as nossas verdades, as nossas crenças. É aquilo que nós acreditamos que é assim, daquela forma, então é a nossa verdade. E a nossa verdade pode estar a trazer desconforto, pode estar a trazer mal-estar, pode estar a trazer resultados mais do que na forma como nos sentimos, mas também no nosso comportamento que nós não pretendemos. Então, que história que nós nos temos vindo a contar e qual é a história que nós queremos escolher? Eu já partilhei aqui em outros tempos no canal sobre uma série televisiva, como é que se chama? Dark Matter, Matéria Escura. E lembro-me de, no primeiro episódio da primeira temporada, era ali uma tripulação de uma nave, claro que isto se passa no futuro, a tripulação de uma nave que estava a dormir nas suas cápsulas, entretanto eles vão despertando, mas eles não têm memória de nada daquilo que se passou, não sabem onde estão, não sabem quem são, não se lembram de nada das suas histórias. Todos estão com amnésia, na verdade, à exceção de um tripulante, mas todos têm amnésia. E às tantas há um momento, é claro que eles vão sentindo necessidade, como seres humanos que são, vão sentindo necessidade de criar uma história para si mesmos, de criar uma história para os outros, porque nós tendemos a preencher os brancos. Então quando nós não temos, e mesmo quando temos informação sobre os outros ou as circunstâncias, mas especialmente quando não temos a informação, nós tendemos a preencher como? Vemos alguém a se comportar de uma determinada forma, numa determinada circunstância e pensamos, fulano costuma fazer assim ou fez assim, se calhar já passou por uma situação destas no passado. E nós lá estamos a preencher com uma história o branco. Então, nós criamos histórias muito facilmente, não só sobre como as coisas podem vir a acontecer, mas também como elas podem ter sido, ou então como nós sabemos que elas foram, não é? Para nós. Nós sabemos que foi assim, então sabemos que provavelmente será desta forma, mas não precisa de ser assim. E nesta história, nesta série, houve um determinado momento em que eles foram confrontados com a sua história, não é? Verdadeira, ou a dos factos, aquela que tinham vivido até ao momento em que ficaram amnésicos de alguma forma. Uma história que não era aquela que eles tinham escolhido para eles. Não era aquela que eles gostariam de ter tido, porque entretanto as histórias que foram construindo foram baseadas na relação que eles foram formando ali naquele ambiente, naquele contexto, e naturalmente que é diferente, varia de situação para situação, de lugar para lugar, o tipo de pessoas, o tipo de interação varia de acordo com tantos fatores, não é? Então, aqui eles foram contando uma história, se eu gosto disto é porque, se calhar é porque na minha infância tal, e foram criando essa história. E então, esta história que eles criaram para si mesmos era completamente diferente da história que lhes estavam a contar, que estava ali nos fecheiros, e que eles tinham tido, que era a sua história anterior. E naquele momento eles tiveram a oportunidade de escolher qual a história que queriam abraçar, aquela que eles criaram, que eles escolheram para si mesmos, ou aquela que lhes estava a ser dito que era aquela que tinham tido. E todos eles eram cadastrados e então não gostaram desta história e, como uma outra exceção, eles gostavam mais da história que tinham criado para si mesmos e aqui eles podiam escolher. Agora, é interessante, se refletirmos um bocadinho, será que poderiam escolher? Porque durante todos aqueles meses eles agiram de acordo, não de acordo com uma história que lá estava, de acordo com a pessoa que sempre tinham sido, porque na verdade permitiu-lhes contar uma história diferente. Então, quando nós dizemos que somos de determinada forma, que fazemos assim, que não há outra forma de nós respondermos em determinada circunstância porque tivemos toda aquela história para trás, será que é mesmo assim? Ou será que o fazemos porque nos identificamos com aquela história e nós sabemos que ela lá está? É interessante se pensarmos nisto. Sim, nós temos a programação no nosso subconsciente, a nossa mente gravadora, temos lá a programação, mas tem a ver com comportamento, não é?
No entanto, ao longo de todo o tempo, nós continuamos a programar esta mente gravador. Ela continua sempre a gravar e continua sempre a registar aquilo que nós vamos fazendo. Então, se nós vamos fazendo de uma forma diferente, porque estamos num ambiente diferente, ela vai integrando essa programação, a nova programação. Então, nós temos potencial para sermos muito mais do que aquilo que já fomos, muito mais. Temos sempre a oportunidade de reescrever a nossa história, de escrever uma nova história. Então, por que ficarmos tão agarrados àquilo que já foi e projetarmos sempre em frente? Não, mas eu sempre fui assim, então sempre serei. Porquê? Porque não precisa de ser assim. Nós precisamos de começar a contar uma nova história se não nos agrada a história que nós tivemos. O problema é que nós ficamos tão emocionalmente apegados àquela história que nós tivemos, à nossa história de vida, que por mais desconforto que nos traga, nós não queremos abrir mão dela. Não queremos abrir mão dela. Ou porque nos habituámos demasiado a ela, ou porque nós não sabemos ou não acreditamos ou não temos a consciência de que de facto nós estamos sempre a construir uma história e podemos construir uma história nova em frente. Não precisamos de continuar a reviver o passado, porque continuar a reviver o passado, na verdade, é continuar a lembrá-lo. A cada momento em que trazemos aquelas memórias à nossa mente, nós estamos a revivê-las no momento. Então estamos a dar-lhes vida uma vez mais. Se elas ficarem lá atrás, na gaveta, no armazém de memórias, não têm vida, são memórias mortas, são histórias que estão escritas num livro lá na estante parado que ninguém lê. O desafio que quero deixar-lhe para esta semana é que repare em quais são as histórias que conta a si mesmo e aos outros por consequência. Repare que quando nós nos queixamos de algo aos outros, nós estamos a contar essa história e nós estamos a investir nela. Não quer dizer que nós não reconheçamos, não é, aquilo que lá está e que nos gera desconforto. Podemos reconhecer, podemos comentar, podem haver momentos em que pode ser muito útil dizer quando tu fazes desta forma, isto faz-me sentir mal, porque eu isto assim. Nós podemos contar a história. Podemos contar a história de tantas formas. Podemos contar a história de forma que nos sentimos mesmo muito mal. Podemos contar a história de uma forma que acabamos por desvalorizar o mal-estar que aquilo poderia nos trazer. Então, há que encontrar um equilíbrio nas suas histórias, sobre aquilo que nós somos, não é? De onde é que nós viemos. Essa é uma história também. E também sobre o futuro. Falamos de ansiedade, falamos em futuro, não é? E em pensarmos sobre será que eu vou conseguir? Será que as coisas vão resultar? Será que aquilo vai acontecer, aquilo que eu não quero que aconteça? Será que... Esta expressão também faz parte da linguagem da ansiedade. Ontem não me lembrei de a trazer aqui, mas o será que tem muito a ver com a ansiedade. Embora não seja da mesma forma que o tenho de, porque o será que permite-nos construir nos dois sentidos. E o tenho de significa tenho de fazer isto, não há alternativa possível, não é? Eu tenho de fazer isto. O será que vai resultar, porque é aberto, não é? Será que vai resultar desta forma? Será que não vai resultar desta forma? Então pode funcionar nos dois sentidos e nós podemos usar, será que eu vou conseguir fazer isto? Será que vai acontecer aquilo que eu não quero? Ou podemos usá-lo de uma outra forma, será que eu vou conseguir fazer as coisas de uma forma diferente? Será que é possível que as coisas já resultem aqui desta forma? Então pode ser usado de uma forma diferente, embora seja trabalhar, digamos que percorrer um terreno pantanoso, porque nós caímos muito facilmente aqui nestas areias movediças, deixamos enredar ali. Permita-se ficar atento às histórias que conta na sua conversa interior e que conta aos outros e veja qual é o resultado, qual é o sentimento que lhe traz. Traz-lhe conforto ou desconforto? Porque se lhe traz desconforto emocional, então quer dizer que a história que está a contar a si mesmo ou aos outros não está alinhada com aquilo que é importante para si, com os seus desejos, com aquilo que pretende para si na sua vida, ser, fazer, ter. Então, se estiver a sentir conforto, provavelmente é porque essa história está então alinhada com aquilo que pretende. Use estas dicas e permita-se durante esta semana estar atento a estas histórias e começar a mudá-las, contar uma nova história. Permita-se contar uma nova história.
Contar uma nova história não precisa de ser inventar uma história para si. Inventar algo que não aconteceu lá para trás e pode começar a contar essa história como se tivesse acontecido. Não é propriamente neste sentido que lhe proponho esta prática, mas é de encontrar novas expressões, novas palavras para contar a sua história, novas formas, novas perspectivas que podem ser lançadas sobre aquilo que já foi. E imagino que, julgo que já dei este exemplo em algum outro episódio deste desafio, ou talvez não, mas imagino que alguém que possa olhar para trás e dizer: não, mas a minha mãe nunca gostou de mim, porque sempre fez as coisas desta forma. Ou pode pensar: não, se calhar fez estas coisas desta forma porque pensava que estava a cuidar de mim, estava a dar o seu melhor. Podia ter sido melhor, podia ter sido muito mais confortável para mim, mais fácil para mim, mas foi desta forma, ainda assim esta pessoa estava a fazer aquilo que sabia fazer. É completamente diferente esta história da história: a minha mãe não gosta de mim, nunca gostou porque nunca cuidou de mim. Neste mesmo cenário, é completamente diferente como resulta o contar desta história em si, a nível emocional. Qual é o sentimento que resulta daqui? Porque uma traz muito desconforto e mal-estar, a outra alivia, não é? Um pensamento que, ok, tudo bem, não foi intencional. Até pode ter sido, imagino, até pode ter sido intencional, mas não sabe, na verdade não sabe porque não estava na cabeça daquela pessoa. Até pode ter havido um momento em que aquela pessoa lhe tenha dito: não, mas foi de propósito, porque eu nunca gostei de ti. Imagina! Então permita-se contar ainda assim a história como pretende contá-la para si mesmo, porque, na verdade, qual é a diferença se aquilo aconteceu de uma forma ou de outra forma? Na intenção do outro. Não faz diferença nenhuma, porque já percebeu que muitas vezes aquela pessoa tinha muito boa intenção, pode ter tido muita boa intenção, mas a forma como está a pensar sobre aquilo faz-lhe sentir este mal-estar, este desconforto. Ou aquela pessoa pode ter tido muito má intenção, mas nem sequer se ter apercebido, e a história que conta para si mesmo ser bem diferente e não está nem aí. Então é a história que conta para si mesmo. Tal como tenho aqui referido noutros episódios deste desafio, são os seus pensamentos, é a forma como, é aquilo que está a pensar no momento, não só a história, não é? Mas se está num lugar agradável, na natureza, que é tranquilo, é relaxante à partida, e que nesse momento está a pensar numa situação desagradável que está a viver, não vai estar tranquilo e relaxado naquele momento. Então é o lugar, é a circunstância do momento, não é aquilo que vai na sua mente no momento. Se estiver no meio de uma cidade cinzenta, num momento caótico, cheio de ruído, poderia num outro momento ser desagradável, mas se naquele momento está na sua mente a dar atenção a algo que acabou de realizar, que a está a fazer sentir-se tão bem, então provavelmente estará a sentir esse bem-estar. Não é aquilo que está a acontecer lá fora, não é aquilo que os outros decidem fazer, dizer, não é a intenção que os outros podem colocar nas suas palavras ou comportamentos, é o seu pensamento no momento que lhe traz o conforto ou o desconforto. Então é a história que está a contar a si mesmo. Estamos sempre a falar de histórias. Pode não o ver como tal, mas não deixa de ser uma história. Então repare em qual é a história que está a contar aos outros sobre si mesmo, sobre a pessoa que é, sobre as suas capacidades. Porque pode dizer, em vez de eu nunca consegui fazer isso, pode dizer, até hoje ainda não consegui, mas estou a continuar o treino. Porque não? É uma história completamente diferente. Repare no que resulta daqui. E repare que pode dizer isto ao outro e pode continuar a pensar, estou a dizer isto, mas está-se mesmo a ver. Esta história que está a contar para si mesmo, essa é a principal. Essa é aquela que precisa de mudar, se a que costuma contar a si mesmo lhe traz mal-estar. Então, esta é a proposta de hoje. Deixa abaixo nos comentários, deixa no chat, agora no momento de estreia, o que pensa sobre isto, como tem usado as suas histórias, que tipo de histórias usa mais frequentemente e de que forma é que as poderia mudar. Entretanto, por hoje é só. O tema de amanhã é o entusiasmo, até porque dá para notar como quando mudamos a história podemos trazer
maior entusiasmo. Depende da história que nós contamos a nós mesmos, mas vamos ver como é que nós vamos abordar aqui o entusiasmo amanhã. E não se penalize, não se critique pelo facto de estar a usar histórias que têm trazido desconforto e poderia usá-las de uma forma diferente ou criar histórias diferentes, enfim. Não se julgue por isso, porque é o que é. Tem sido aquilo que tem sido e está tudo bem. O foco é no agora e o foco é em frente, não de uma forma que traga ansiedade. Esse não é o objetivo de todo deste desafio, não é? Mas de uma forma que lhe traga um maior bem-estar, de uma forma que lhe permita focar-se mais naquilo que pretende e fazer acontecer aquilo que pretende. Porque isto sim traz um maior sentimento de empoderamento, sem dúvida. Traz um sentimento de maior controle e traz um maior bem-estar. Amanhã estaremos aqui para falar sobre o entusiasmo. Até lá, o resto de um dia feliz.